Teste, som, testando, som, testando, som, teste, som, testando, 1, 2, 3. Já começou? Salve, galera! Para começar essa nossa aula, hoje falando sobre a famosa acústica, primeiramente a gente tem que definir o nosso famoso som. Fica ligado, porque o som ele é uma onda, classificada como uma onda mecânica e também como uma onda longitudinal. Sendo uma onda mecânica, vale lembrar que não se propaga no vácuo, e se é uma onda longitudinal, não pode ser polarizada. Nós, seres humanos, temos uma capacidade de perceber sons que é diferente para outros animais. Por que isso? O nosso sistema auditivo nos dá a capacidade de captar e de perceber apenas vibrações que são de 20 a 20 mil Hz. E isso o nosso cérebro vai traduzir como som. Na verdade, a explicação para isso vem do fenômeno da ressonância. Nosso sistema auditivo só ressoa, só vibra, quando ele absorver ondas mecânicas, vibrações mecânicas, dentro dessa faixa de 20 a 20 mil Hz. Na verdade, isso vem lá do nosso sistema auditivo, da estrutura. Na verdade, vem de uma membrana chamada membrana basilar. E essa membrana, ela só é induzida a vibração quando entra na nossa orelha vibrações mecânicas de 20 a 20 mil. Fora dessa faixa, a gente não ouve, a gente nem capta isso, a gente nem percebe isso. Ou seja, nós não ouvimos nenhuma vibração fora de 20 ou 20 mil. E é interessante que tem outros animais que conseguem perceber isso. Às vezes na tua casa aí, tu percebe que o cachorro, ele fica meio antenado com alguma coisa e tu não sabe o que é. E aquela tua tia vai dizer provavelmente que o cachorro viu um espírito. O que ela vai dizer pra ti? Olha só o Totó, tá vendo o espírito do tio Oswaldo. Cachorro pode ver espírito. Não, isso não é verdade. Cachorro, acho eu que não pode ver espírito. Na verdade, ele está ouvindo sons de uma frequência que não é dentro dessa faixa que induz no nosso sistema auditivo a vibração. Isso acontece porque o cachorro tem um sistema auditivo diferente da gente. A membrana basilar dele entra em ressonância com outras faixas de frequência. Claro, tá também dentro dessa nossa faixa de frequência, mas ele tem uma outra faixa maior do que a nossa e ele acaba captando sons que são acima de 20 mil Hz. A gente não ouve, mas o cachorro ouve esse som. Então tá aí a diferença. Ele ouve frequências diferentes da gente. O som só é dito audível para nós quando fica entre 20 e 20 mil Hz. Sons acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassom. E os sons abaixo de 20 Hz, eles são chamados de infrassom. Outra propriedade importante dos sons, que é bom a gente lembrar aqui, é a velocidade de propagação. Lembra que em outros fenômenos, a gente já viu que quando o som tem mudança de meio, automaticamente tem mudança de velocidade. Esse fenômeno, tu lembra o nome dele? Isso aí, é a refração. Toda vez que o som mudar de meio, automaticamente ele muda de velocidade. Agora eu te pergunto uma coisa. Essa velocidade, ela depende de quê nesses outros meios? Na verdade, a velocidade de propagação do som depende da densidade do meio. Quanto maior for a densidade do meio, quanto mais denso for o meio, mais rápido o som se propaga. Um exemplo típico é se a gente pegar a água. A água é mais denso do que o ar. Na água, a velocidade do som é de 1.600 metros por segundo. No ar, é em média 340 metros por segundo. E a gente pode pegar também o ferro, por exemplo. No ferro, a velocidade do som é de 5.100 metros por segundo. Como o ferro é mais denso do que o líquido e mais denso do que o ar, automaticamente a velocidade do som se torna maior. O nosso sistema auditivo nos dá a capacidade de caracterizar algumas propriedades do som. Essas propriedades do som a gente chama de qualidades fisiológicas. São características do som perceptíveis pelo nosso sistema auditivo. Essas qualidades fisiológicas do som
são três: altura, intensidade e timbre. O que é a altura do som? Erradamente, as pessoas acham que a altura do som tem a ver com o volume dele, e não é. A altura do som é uma propriedade que está relacionado à frequência da onda. É simples tu, com a tua audição, conseguir diferenciar os dois tipos de som que nós temos, o alto e o baixo. O som alto é aquele som agudo, é aquele som de alta frequência. Por exemplo, som de um violino. Som de uma voz feminina. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. E qualquer som que tu classifique vulgarmente como um som fininho. Esse som é o agudo, sendo que na física nós não chamamos de som fininho. É errado isso. É som agudo ou som de alta frequência. Outro tipo de som que nós temos do aspecto da altura, na verdade, é o som baixo. Um som baixo é um som de baixa frequência, que vulgarmente é chamado de grave. Por exemplo, o som daquele instrumento que a gente chama de baixo o som de um bumbo, ou então algumas vozes masculinas. Então fica ligado, quando a gente fala em altura, nós estamos falando em som alto, agudo, ou som baixo, que é o som grave. O agudo, alto, porque é uma onda de alta frequência, e o grave ele é chamado de baixo, porque é uma onda de baixa frequência. A segunda qualidade fisiológica é chamada de intensidade, e é essa qualidade que está relacionado ao volume do som. Só que é válido lembrar que, na verdade, som não tem volume. Do ponto de vista físico, volume é o espaço que um corpo ocupa. E esse espaço o som não ocupa, que na verdade som não preenche recipientes. Som não é algo que pode ficar ocupando lugar dentro de um ambiente. Então por isso que é errada a definição volume. Mas para nós termos uma linguagem mais prática, vamos chamar de volume essa intensidade. Quando falamos em intensidade, a gente pode ter o som forte ou o som fraco. A intensidade tem a ver com a amplitude da onda. E um som forte, por exemplo, um grito, é uma onda com grande amplitude. É um som de grande intensidade, que a gente chama ele de som forte. Já o som fraco é quando a onda ela tem uma pequena amplitude. Nós chamamos isso de onda fraca, som fraco ou onda com pequena amplitude. E o que a gente pode citar como exemplo é um sussurro. Yes, perfect. 7 days? A terceira e última qualidade fisiológica do som é o timbre. Erradamente, algumas pessoas dizem que o timbre é a cor do som. E tá errado, porque cor vem da luz. A luz é uma onda eletromagnética e o som é uma onda mecânica. Então não podemos associar cor a som. Não podemos dizer que o timbre é a cor do som. O timbre é a identidade do som. A identidade do som, na verdade, é o seguinte exemplo. Imagina tu, na tua casa, ouvindo outras pessoas falando pelo outro lado da porta. Tu consegue identificar quem são as pessoas falando, na verdade, por causa da onda que elas estão emitindo. Cada fonte emite som e esses sons são ondas de formatos bem diferentes. Esse formato da onda é absorvido pelo nosso sistema auditivo e nos dá a capacidade de identificar a fonte geradora desse som, simplesmente pelo formato da onda que o nosso sistema está captando. Esse formato da onda é chamado de número de harmônicos que compõem a onda. Número de harmônicos, na verdade, é o número de frequências que tem dentro dessa onda para gerar esse som. Em outras palavras, a gente pode dizer que o timbre é o que nos dá a capacidade de perceber a mesma nota musical, a mesma frequência, só que tocada por instrumentos diferentes. É o que nos dá a capacidade de separar as fontes, identificar as fontes só ouvindo esse som. Para finalizar,
existe um fenômeno que é facilmente percebido com sons, que é o chamado efeito Doppler. O efeito Doppler, na verdade, ocorre quando a fonte sonora está em movimento em relação ao ouvinte. O que acontece esse barulho do efeito Doppler é uma variação na frequência da onda, porque a fonte está em movimento em relação ao ouvinte. Então fica atento, a condição para que exista esse fenômeno, a fonte sonora deve estar em movimento em relação ao ouvinte. Quando houver uma aproximação relativa entre a fonte sonora e o ouvinte percebe esses sons com uma frequência maior, ou seja, o ouvinte vai perceber o som mais agudo. Fica atento, a velocidade do som não está mudando. O que está mudando é a frequência e, consequentemente, o comprimento de onda. Já no afastamento, é o processo inverso. Quando a fonte se afasta relativamente do ouvinte, o ouvinte percebe o som ficando com menor frequência, o que a gente conhece como um som grave. Mais uma vez, não tem mudança de velocidade, apenas a frequência muda, fazendo com que o som fique de menor frequência. Queridões, lembrando que nessa aula a gente falou sobre alguns assuntos muito importantes, já que a prova de música está dentro dessa prova de acústica. A gente falou sobre a definição do som, sobre a frequência do som para os seres humanos, sobre a velocidade do som, as qualidades fisiológicas e também sobre o famoso efeito Doppler. Fica atento, isso aí vai te render uma questão. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais uma videoaula nossa. Tamo aí para que der vier para colocar o teu nome no topo do Enem. Tchau, tchau e até mais.